Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu ia falar sobre os 3 últimos capítulos de 1 Coríntios, mas como esse capítulo 14 ele é um pouco mais complexo, eu resolvi falar só a respeito dele e amanhã eu falo dos outros 2, né? Paulo vem tratar, né? Nós já temos visto nas reflexões anteriores que a igreja de Corinto estava passando por uma situação assim muito problemática. Eles eram egoístas na hora da ceia, eles estavam envolvidos com divisões, com um espírito de vanglória, com desordem e ignorância a respeito dos dons espirituais. Eles se envolviam com prostituição, com imoralidade sexual, ou seja, era uma igreja que estava toda deturpada e toda afastada, né, daquilo que Paulo havia ensinado na segunda viagem missionária, né? Então, eles estavam vivendo assim de forma, além de todos esses erros, eles estavam distorcendo tantos dons espirituais que eles disputavam entre si quem era o mais espiritual, quem era o que falava mais em línguas, quem era o que profetizava mais. O culto era uma confusão, né? E Paulo vem ensinar aqui que Deus não é Deus de confusão, né? Quando ele estabeleceu os dons, ele distribuiu de forma que toda a igreja fosse edificada, né? Por isso cada um tem dom diferente do outro. Precisa desse equilíbrio, né? Precisa dessa ordem, dessa decência para que todos sejam edificados, né? E aí o que estava acontecendo ali? O capítulo 14 está falando de xenoglossia, que é o mesmo dom que aconteceu lá em Atos, né? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne ali presente e todos começaram a falar, né? A pregar, e os estrangeiros entendiam no seu próprio idioma, ou seja, eram idiomas que existiam, né? E que o Espírito Santo concedia que aquelas pessoas que não haviam estudado idioma nenhum falassem, né? Para que todas as pessoas entendessem e o evangelho alcançasse a todos. E aí o que estava acontecendo aqui não era glossolalia que, né, hoje se fala em igrejas pentecostais e em algumas outras igrejas, né? A glossolalia é simplesmente você falar algo ininteligível pela maioria, na maioria das vezes sem interpretação, né? E as pessoas falam, algumas igrejas até impõem, né, que os membros, para mostrar que são espirituais e que são batizados com o Espírito Santo, falem em glossolalia, falem em línguas estranhas. O que Paulo está falando aqui, enfatizando, é a xenoglossia, que são idiomas, que são línguas estrangeiras, né? E mesmo assim, ele precisa ter ordem e decência, porque a xenoglossia, ela foi dada para edificar os incrédulos, né? Ela não foi dada para a igreja, né? Por isso precisa de interpretação. A pessoa tem o dom de falar um idioma, por exemplo, se eu tivesse esse dom, eu poderia falar em russo, mas mesmo assim alguém teria que ir traduzindo, eu falando e a pessoa traduzindo para o restante da igreja. Eu pregaria em russo o evangelho para alguém, né, algum estrangeiro que viesse da Rússia, e mesmo assim outra pessoa deveria ter o dom de interpretação para que toda a igreja pudesse entender o que eu estivesse falando ali. Foi isso que Paulo estava ensinando, né? O que estava acontecendo ali, que era uma falação, às vezes não tinha nem estrangeiro assistindo o culto e tinha aquela disputa, um falava aqui, outro falava ali e ninguém interpretava nada, né? E aí Paulo vem dizer que o dom de profecia, ele é muito maior do que o dom de língua naquele contexto ali,
porque não havia estrangeiro, então o dom era desnecessário, né? E aí, porque Corinto era uma cidade portuária, então sempre tinha estrangeiro, mas quando não tivesse, não era necessário falar, né? Já o dom de profecia, o profeta ele precisa conhecer, né, a Bíblia, né? Ele não pode falar e contradizer a Deus, né? Ele não pode abrir a boca e falar qualquer coisa, né? Ele tem que ter o conhecimento bíblico e falar a respeito do que está escrito. Se ele se contradisser, ele é mentiroso, né? Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso quando ele abre a boca para falar o contrário do que está escrito, né? Por exemplo, outro dia eu entrei numa live e tinha um cidadão profetizando para todo mundo que entrava, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus está te livrando do caroço que você ia ter, não que você vai ter, você ia ter e não vai ter mais, ou seja, coisas que não se podem comprovar. E aí ele começou a falar, Deus está distribuindo aqui carros e motos. Ele está distribuindo 4 motos e 3 carros. E quando eu vi que só tinha 7 pessoas online, eu saí fora porque nem carteira eu tenho e nem pretendo ter. Então, para não responder o rapaz, eu saí fora e não, perdi o interesse na live dele. Mas enfim, tinha muitas pessoas dizendo amém, 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 porque não tem conhecimento bíblico, né? Jesus disse que a gente deveria se esvaziar do si mesmo, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, aquilo que é necessário, né? Seria acrescentado, né? Nós devemos nos esvaziar das coisas materiais para ser preenchido das coisas espirituais. Então é óbvio que aquele homem estava blefando, né? E se vangloriando em cima de pessoas ignorantes. Mas enfim, né? Não vou entrar mais muito em detalhe não, porque não é o objetivo aqui hoje. Aí Paulo ele está incentivando as pessoas a profetizarem, mas cada um à sua vez, né? E para que toda a igreja fosse edificada, né? E dizendo que ele mesmo, que falava 14 idiomas, né? E por isso mesmo ele foi chamado para ser o pregador dos gentios, que ele mesmo preferia falar 5 palavras inteligíveis do que falar 10.000 palavras em línguas estrangeiras, porque as 10.000 palavras ninguém iria entender, já as 5 palavras serviria para a edificação de toda a igreja. Tem um pedacinho que ele fala sobre as mulheres se manterem caladas na igreja, porque não era permitido que elas falassem, e se elas tivessem dúvida, tirassem com seus maridos em casa, mas é porque é uma questão da cultura ali de Corinto. Em outras passagens, em Romanos, em Atos, Paulo apoia o ministério feminino, Paulo dá ênfase, né, que existem profetisas mulheres, né, enfim, mas naquele contexto ali de Corinto, né, era fora de prática que as mulheres ensinassem. Então, ali naquela cultura, naquele momento, para vocês terem uma ideia, 100 anos atrás as mulheres no Brasil não tinham direito nem de votar, né? Não trabalhavam, elas viviam para criar filhos e cuidar de casa e marido, né? E hoje em dia o contexto é completamente diferente. Então, o que foi falado para aquele contexto ali há 100 anos atrás, não serviria para as mulheres hoje, né, que criam filhos sozinhas, que mantêm suas casas, que ajudam seus maridos, né? É uma outra realidade. Então, o que aconteceu ali é a mesma coisa, né? Paulo estava falando para aquele contexto ali, né? E em outras cidades ele falou diferente. Tudo que é feito dentro da igreja precisa ter ordem e decência, porque é para a glória de Deus. O que estava acontecendo ali é que os dons fajutos, né, distorcidos e mentirosos, eles estavam servindo para a vanglória do homem,
né? E é por isso que Paulo vem ensinar, todos os dons são dados pelo Espírito Santo com o mesmo propósito, edificação daqueles que ele congrega, né? Sejam estrangeiros, sejam judeus, sejam gregos, seja quem for, né? Quando ele congrega, ele distribui dons para a edificação de todo o grupo. E o que estava acontecendo ali naquela igreja é que ela precisava de cura, precisava de transformação, precisava voltar, né, à prática da sã doutrina, né? E não era nem momento deles manifestarem dom nenhum, era momento deles se consertarem com Deus, né, para que buscassem, né, um recomeço, né, para só depois começarem a manifestar os dons para a edificação do corpo. Tá bom, meus amigos? Um beijo para vocês, tenham um bom dia e amanhã eu volto com os outros 2 capítulos, os últimos capítulos de 1 Coríntios. Beijão para você, tenham um bom dia.